A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 285º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro de Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 50. Livro de Marcos, capítulo 3, dos versículos 22 a 35. E livro de Lucas, capítulo 8, dos versículos 19 a 21, e capítulo 11, dos versículos 14 a 54. A inspiração do dia. Jesus adverte a oponentes e seguidores. No livro de Mateus, capítulo 12, dos versículos 22 a 50, destaca o versículo 31. Blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada do testemunho do Espírito Santo, da de Cristo, da sua palavra e da sua obra para convencer o homem do pecado. Aquele que rejeita a voz do Espírito Santo e se opõe a ela, afasta de si mesmo o único recurso que pode levá-lo ao perdão, o Espírito Santo. Os passos que levam à blasfêmia contra o Espírito Santo: primeiro, entristecer o Espírito. Se isso for contínuo, levará à resistência ao Espírito. Segundo, resistir ao Espírito leva ao apagamento do Espírito dentro da pessoa. Terceiro, apagar o Espírito leva ao endurecimento do coração. Quarto, o endurecimento do coração leva a uma mente réproba e depravada, a ponto de chamar o bem de mal e o mal de bem. Quando o endurecimento do coração atinge certa intensidade que somente Deus conhece, o Espírito já não contendará para levar aquela pessoa ao arrependimento. Quando aqueles que se preocupam pensando que já cometeram o pecado imperdoável, a sua disposição de se arrependerem e quererem o perdão é evidência de que não cometerão o tal pecado imperdoável. No versículo 40 destaca o Jonas. Fica claro que Jesus ratificou o relato do Antigo Testamento a respeito de Jonas, como fato histórico. Os críticos modernos que negam a possibilidade dos milagres do Antigo Testamento devem levar em conta a palavra de Jesus aqui, pois serão julgados por elas. E por fim o versículo 43, espírito imundo. Em Mateus 12, versículos 43 a 45, ensina três verdades importantes a respeito de endemoniados. Primeiro, o espírito imundo procura retornar à mesma pessoa que antes ele possuía. Segundo, o espírito imundo não pode voltar se o coração da pessoa estiver ocupado pelo Espírito Santo. Terceiro, um povo ou sociedade inteira pode entregar-se aos prazeres da iniquidade a tal ponto que esse povo pode tornar-se endemoniado. E por fim, o livro de Lucas, capítulo 8, dos versículos 19 a 21. Destaca o versículo 21, minha mãe e meus irmãos. Somente são membros da família de Deus os que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Na família espiritual de Deus não pode haver ninguém tendo fé sem obediência. E por fim, o capítulo 11, dos versículos 11 a 54. No versículo 20 destaca os demônios, o reino de Deus. O trecho de capítulo 11, versículos 20 a 26, revela três coisas. Primeiro, o sucesso do reino de Deus na terra está em proporção direta à destruição do poder de Satanás e à libertação do homem perdido da escravidão do pecado e do demonismo. Segundo, Satanás lutará contra o estabelecimento do reino de Cristo na terra. E terceiro, Jesus demonstra o seu poder e autoridade divinos sobre Satanás, ao derrotá-lo, desarmá-lo e despojá-lo do seu poder. No versículo 23 destaco: quem não é comigo é contra mim. Jesus declara que é impossível permanecer neutro no conflito espiritual entre o seu reino e o poder do mal. Primeiro,
Aquele que não se une a Cristo na oposição a Satanás e a iniquidade deste mundo posiciona-se na realidade contra Jesus Cristo. Cada um ou está lutando por Cristo e pela justiça, ou por Satanás e pela impiedade. Segundo a palavra de Jesus, condena qualquer intento de posição neutra ante a iniquidade, bem como a obediência parcial. No versículo 26 destaca os 7 espíritos piores e habitam ali. O assunto aqui fica claro que o trecho paralelo em Mateus 12, versículos 43 a 45, nota que fala da casa desocupada. Primeiro, a passagem ressalta o fato de que, na sua conversão, o crente deve não somente ser liberto do pecado, mas também, a partir daí, dedicar-se totalmente a Cristo, à oração, à retidão, à palavra e ao recebimento da plenitude do Espírito Santo. Segundo, Satanás não deixa de atacar o crente após a sua conversão. O seu poder é uma ameaça contínua e incessante. A nossa proteção contra o pecado e Satanás vem pela nossa plena consagração a Cristo e o emprego de todos os meios de graça que nos são disponíveis através de Cristo. Terceiro, o crente que foi liberto de poderes demoníacos, porém não renuncia totalmente ao pecado, não dá liberdade em nossa vida ao Espírito de Deus e está dando lugar a um retorno de espíritos maus, piores do que os anteriores. No versículo 34, destaco: a candeia do corpo é o olho. O olho é um meio de que o corpo dispõe para receber luz. Se o olho for saudável, seu dono pode plenamente receber luz e empregá-la. Se o olho for anormal e doentio, a escuridão vai prevalecer e seu portador não pode caminhar, nem trabalhar porque não enxerga. Primeiro, igualmente, quanto à visão espiritual de alguém, isto é, quando suas atitudes, seus motivos e desejos se inclinam para Deus, então a luz da palavra divina penetra em seu espírito, produzindo bênçãos, frutos e salvação. Por outro lado, se os desejos dessa pessoa não se coadunam com as coisas de Deus, a revelação e a verdade divina não surtirão efeito. Segundo, cada crente deve examinar sua vida, conservando plenamente sadia sua visão espiritual, para que o Evangelho possa santificá-lo e renovar sua vida interior. Aconselho-os o ensino da Escritura, ouvido ou lido com amor sempre crescente a Deus e a Cristo e a própria palavra? Ou, apesar de todas as mensagens do Evangelho e ensino bíblicos recebidos, a alma está inerte, dominada pelo pecado? Se está ocorrendo este último caso, a visão espiritual desse crente está arruinada e seu corpo cheio de trevas. Nesse caso, deve haver confissão de pecados, arrependimento e separação de tudo que o leva às trevas. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém. E graças a Deus.